Alfredo Pérez, a sugestão. Alfredo Pérez. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião empresarial ASIC. Estamos retomando, então, essas nossas reuniões de quinta-feira, nesse primeiro momento, de forma digital, então atendendo a todos os pedidos e anseios de todos os nossos associados. Um momento único que nós separamos, historicamente na SIC, para discutirmos assuntos pertinentes, ao desenvolvimento empresarial na nossa cidade e na nossa região oeste do Paraná. Faremos, então, a partir de hoje, reuniões quinzenais. Também é importante enfatizar que quando nós tivermos um novo momento dentro dessa pandemia que infelizmente tem assolado a nossa cidade, a nossa região e o mundo todo, nós traremos de novo para uma reunião empresarial, e aí a gente poderá fazer de forma híbrida, privilegiando todos aqueles que não puderem comparecer presencialmente dentro das nossas pautas. Enfim, gente, vamos lá. Eu queria, de uma forma bem rápida, até para a gente poder otimizar o nosso tempo, mas eu queria dizer para vocês que é uma semana ímpar, uma semana de muitas conquistas. Bandeiras históricas da SIC foram hasteadas desde segunda-feira. Nós tivemos um anúncio do início das obras do Trevo Cataratas, e como todos sabem, uma bandeira histórica da nossa entidade. Há mais de 35 anos nós reivindicamos essa obra para a nossa cidade, que é tão importante para a região oeste do Paraná, o grande entroncamento rodoviário da nossa região. Então, nós tivemos o anúncio oficial do governador do estado do Paraná na segunda-feira, anunciando e assinando então a ordem de serviço para que se inicie imediatamente então a obra do Trevo Cataratas, e essa bandeira então da SIC está hasteada. Esperamos que nos próximos 2 anos, que é o prazo para a conclusão da obra, ela realmente esteja concluída e entregue a todos os cascavenenses. Outra bandeira histórica da SIC que também tivemos a grata satisfação de ontem recebermos então a lei, na verdade acho que foi lei, instrução normativa, não sei bem o direito como foi feito pelo Ministério da Agricultura, porém ontem então foi declarado o estado do Paraná livre de aftosa, uma outra bandeira muito defendida pelas associações comerciais da região oeste como um todo, principalmente pela nossa coordenadoria Cassiopar, e que agora também mais uma bandeira hasteada que vai privilegiar a todos os produtores rurais e toda a nossa produção agrícola, animal. Então, pessoal, vamos direto para a nossa pauta de hoje, uma pauta muito importante para o nosso momento que estamos vivenciando, em cima de tudo que nós passamos nos últimos 5 meses, essa pandemia que assolou, como eu disse, a nossa região e principalmente a nossa cidade. Discutimos esse tema de pandemia nos últimos 4 meses, ininterruptamente, praticamente todos os dias, falando sobre isso, mas agora é mais do que o momento de falarmos sobre a retomada econômica, falarmos sobre a economia do nosso país, da nossa região. E para isso nós temos 2 convidados, e antes de mais nada eu queria parabenizar então o professor Alfredo Pérez, nosso convidado economista, que hoje está sendo homenageado aqui pela SIC por ser o Dia do Economista. Então nós privilegiamos o dia 13 de agosto para que nós possamos realmente fazer a primeira reunião empresarial através desse novo modelo, nesse novo formato, que é o formato digital, privilegiando a todos que estão em casa e podendo nos assistir nesse momento. Então, professor Alfredo, nossas singelas homenagens pelo Dia do Economista, parabéns, uma importantíssima atividade e profissão que tem ajudado demais nessa retomada econômica de todos os brasileiros. E também teremos na pauta de hoje o Augusto Stein, que é o gerente regional do SEBRAE, que falará um pouquinho sobre o processo de governança e a retomada econômica do município de Cascavel, na qual a SIC também faz parte. Então, de uma forma bastante rápida, eu já vou passar para o professor Alfredo. Gostaria de enfatizar que todo mundo que tiver qualquer questionamento, por favor, que faça esses questionamentos pela própria live, e por favor, coloque um e-mail junto. Que se a gente não tiver tempo, dentro dessa 1 hora que a gente separou da reunião empresarial, que a gente possa, junto aos nossos convidados, responder durante
fora do período que nós teremos hoje, né, a partir das 8 horas, ou mesmo até amanhã, a gente poder responder todas as perguntas que nós tivermos. Tá ok, pessoal? Então, de uma forma bastante rápida, já vamos passar a palavra para o professor Alfredo, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão econômica, né, que estamos vivenciando e a possibilidade de uma retomada, né, de uma forma que traga expectativa a todos os associados. Obrigado, professor Alfredo, né, e fique à vontade aí para poder fazer todas as explanações. E como eu disse, né, no final, né, da nossa live aí a gente vai poder estar conduzindo os questionamentos. Obrigado pela presença, mais uma vez parabéns pelo Dia do Economista. Obrigado. Boa noite, Michel, presidente da microfone. Boa noite, Michel, presidente da SIC. Muito obrigado pela gentileza do convite, pelos parabéns da nossa data hoje do Dia dos Economistas. Boa noite, Rogério, Augusto, gerente do SEBRAE, né? E a todos que estão em casa, boa noite. Hoje é o Dia do Economista e, mais uma vez, eu estou aqui na SIC para falar um pouco sobre a economia. O nosso papel como economista na sociedade, muitos acham que nós somos muito pessimistas. Eu acho que nós não devemos ser nem pessimistas e nem otimistas. Ao economista cabe, com o seu conhecimento e as ferramentas que tem, fazer uma leitura o mais próxima da realidade possível, dos momentos em que a sociedade vive, principalmente no campo econômico, e projetar o que é possível de fazer no futuro com base no que já vivemos no passado e que estamos vivendo no presente. E o presente nos apresenta uma situação diferente daquela que nós estávamos acostumados, situação difícil de crise econômica, mas não uma situação de crise também sanitária. E as pessoas estão praticamente se acostumando com a nova situação, estão sendo forçadas a se acostumar. Alguns setores da economia, como o agronegócio, por exemplo, foram muito pouco afetados. Outros setores, como a construção civil e mais alguns setores considerados essenciais, também foram pouco afetados. Mas há setores como, por exemplo, comércio varejista, setor ligado a eventos, a área de educação, cujos colégios fecharam em março, estão fechados até hoje, sem aulas presenciais, as faculdades, todas as escolas, enfim. A medicina não ligada diretamente ao combate à pandemia. E os serviços em gerais, principalmente aqueles que são desenvolvidos de forma presencial, estão muito prejudicados. Mas uma questão relevante, mesmo que a pandemia acabasse hoje, nós não teríamos apesar das pessoas estarem se acostumando e retomando as suas atividades, nós não teríamos uma aceleração dessa retomada, porque aconteceram alguns fatores que eu vou listar aqui, que alteraram um pouco o cenário econômico e que, por si só, eles promovem um novo formato de fazer as coisas, de maneira mais calma, mais tranquila e limitada por alguns fatores que aconteceram durante a pandemia. Então, se mudaram alguns hábitos de consumo e esses hábitos talvez não voltem mais a ser como antes. Houve uma diminuição drástica de ocupação e renda das pessoas, principalmente aqueles que trabalhavam no setor de serviços e principalmente os informais. Houve uma redução da renda das pessoas que permaneceram empregadas, mas perderam volume de horas trabalhadas, muita gente teve as horas reduzidas. Pessoas perderam benefícios como planos de saúde, como os tickets de alimentação, como outros benefícios, então isso reduziu a renda. O governo, que já não tinha uma situação fiscal confortável, gastou exageradamente para socorrer as pessoas e as empresas nesse primeiro momento da pandemia, então diminuiu a capacidade de investimento do governo. Houve, apesar da redução da renda daqueles que permaneceram empregados e a perda de renda de muitos informais, houve um crescimento muito grande da captação líquida da poupança nesse ano. Em anos anteriores, nos últimos 3 anos, de 17 a 19, o ano que nós tivemos o recorde de captação da poupança, que foi em 2018, foi 38 bilhões. Esse ano, de janeiro a julho, já a captação líquida da poupança já chega a 108 bilhões. De março até julho, chega a 128 bilhões. Então, a renda caiu e mesmo a renda caindo, muitos ainda passaram a guardar mais dinheiro e consumir menos. Por quê? Porque as expectativas quanto ao amanhã são incertas. Então, isso também é um problema que inibe uma retomada de maneira mais acelerada. Paralelo a isso, com esse nível de atividade dos informais caindo, somente até julho nós tivemos mais ou menos em torno de 530 mil empresas que foram fechadas.
empresas que empregavam até em torno de 50 pessoas. Esse é outro fator também que desarticulou a produção de muitos bens e serviços e que não será retomada de um dia para o outro. Vai demandar um tempo porque essas pessoas que fecharam suas empresas, muitos ficaram endividadas, então vai ser muito difícil retomar, a retomada vai ser vagarosa. Ocorreu, por consequência, a desarticulação de algumas cadeias produtivas de bens e serviços, mais especificamente de serviços, e nós tivemos também um problema muito grave, que a pandemia não foi um problema localizado no Brasil, ela é um problema do mundo. Então ela vai reduzir a demanda por bens e serviços ao redor do mundo todo. Então o volume de exportação dos países e consequentemente de importação daqueles que compram seus produtos vai cair muito violentamente. Esse é outro fator também que nos prejudica. No caso do agronegócio, vai cair muito pouco, a demanda por exportações brasileiras, por exemplo, vai diminuir muito pouco, mas no caso de produtos semi-manufaturados e principalmente manufaturados, vai haver uma redução muito expressiva. Então isso são fatores que infelizmente eles estão postos e eles trabalham contra uma retomada de forma acelerada. A economia vai ter que ir se acostumando devagar, os incentivos do governo e a iniciativa das pessoas vai ajudar muito, mas demanda um tempo para essa retomada. E aí, voltando um pouquinho no tempo, nós falamos que hoje é dia 13 de agosto, no dia 15 de agosto de 2019, o Michel se lembra, a Rosane se lembra, e nós mais os colegas suas, nós estivemos aqui para falar sobre a medida provisória 881, que era a medida da liberdade econômica. Lembra? Foi muito significativo aquele dia, a gente discutia aquela medida, porque aquela medida ela acabou se transformando ainda em setembro do ano passado na Lei 13.874. E o que essa lei, no artigo 2º, ela dispõe? Veja bem, o que era o princípio que norteou essa lei? Eram 4 princípios. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Veja bem, isso nós estávamos em agosto. A lei foi promulgada, que transformou a medida provisória em lei, em setembro. A partir de março veio a pandemia. O que aconteceu com a intervenção subsidiária e excepcional do Estado? Ela deixou de ser definitivamente subsidiária e excepcional e passou a ser decisiva. Não fosse o Estado ter prorrogado o pagamento dos impostos das empresas, não ter pago o auxílio emergencial em torno de 50 milhões de brasileiros que ficaram sem renda, e ainda não tivesse intervido na questão do crédito para que fosse postergado o pagamento de alguns financiamentos e dívidas, inclusive os habitacionais, nós poderíamos ter tido até uma convulsão social. Então, tudo aquilo que a lei pregava, que tem muito a ver com a questão daquela tendência de pregar o Estado mínimo, ela foi jogada por terra na pandemia. Então, essa é uma lição que a pandemia nos deu. Em momentos de crise, o Estado é decisivo na regulamentação, na implementação de medidas para fazer a economia voltar a andar novamente. E a questão do reconhecimento da vulnerabilidade do Estado, não só o cidadão, aqueles 50 milhões que dependeram do auxílio emergencial são vulneráveis, mas enfim, todos nós, porque as empresas precisaram do auxílio do governo, as pessoas precisaram do auxílio do governo. Então, eu acho que essa lição fica para nós repensarmos a questão do papel do Estado na economia. E nesse momento que nós pensamos em retomada, é decisiva a ação do Estado na regulação da economia e na regulamentação de leis que nos possibilitem acelerar esse processo que está muito comprometido por essas dificuldades que eu citei antes aqui. Veja bem, na reunião passada, nós tínhamos dito que, além de implementar essa liberdade econômica e deixar o agente privado ter iniciativa e fazer a economia andar, que foi jogada por terra com a pandemia, nós dissemos que uma série de outras medidas, elencamos pelo menos umas 20 outras medidas que precisavam ser implementadas pelo governo ou que já estavam sendo implementadas e precisavam ser continuadas. Eu fui pegar agora para retomar o assunto e fui
procurar o que aconteceu com cada uma delas. Todas elas tiveram continuidade. É pena que hoje, por ser a reunião assim, não é possível de mostrar tudo isso, mas, enfim, todas aquelas em torno de 20 medidas, todas elas estão caminhando normalmente. Todos os órgãos, as leis que precisavam ser promulgadas foram promulgadas, tudo está acontecendo. Então isso nos ajuda, por quê? Porque apesar da dificuldade que a gente vê na TV, particularmente do presidente da República, o chefe do executivo, nas conversas com a sociedade, ou com parte dela, com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, nos bastidores as instituições continuam trabalhando e dando conta de fazer essa regulamentação que é tão importante para a economia andar, principalmente no momento como que a gente vive hoje. E nós comentamos um fato muito interessante das reformas que, além daquelas da medida provisória 8181 e de todas aquelas em torno de 20 medidas que estavam sendo, nós comentamos que tinham outras históricas aí que precisavam ser também trabalhadas pelo Congresso e pelo Executivo. E, logicamente, pelo Judiciário na parte que cabe quando é consultado. Qual seja, a reforma da Previdência. Por incrível que pareça, em novembro foi promulgada, que é uma medida essencial para cumprir a questão da lei do teto dos gastos. A reforma tributária ainda não foi aprovada, mas já está em discussão no Congresso. O acordo Mercosul-União Europeia foi assinado e aguarda a ratificação. Aqui depois eu vou comentar especialmente sobre esse acordo aqui. A agenda do BC+, BC hashtag, está caminhando normalmente. O Banco Central continua fazendo um ótimo trabalho na regulamentação de tudo aquilo que cabe na alçada do Banco Central. Questão do crédito, questão das fintechs, questão do crédito agrícola, crédito imobiliário, muita coisa está sendo feita. Abertura do setor de óleo e gás. Recentemente, agora em julho, apesar da pandemia, uma empresa americana, a Oil Group, publicou que vai construir 6 pequenas refinarias de petróleo no Brasil até 2026. Então está andando também. Abertura do setor das companhias aéreas. Vocês vejam que quando se falava que era uma coisa necessária, veio a pandemia e parou praticamente o transporte aéreo. Mas o governo está trabalhando para viabilizar para que as empresas não desapareçam do mercado e continuem prestando serviços. É através da MP 925/2020. A Lei do Saneamento Básico, a MP do Saneamento, foi sancionado o novo marco legal do saneamento básico, que é uma das questões econômicas e sociais mais fundamentais do país hoje. E a medida 881, que nós não sabíamos nem se seria aprovada, foi aprovada e se transformou em lei. Então, você veja bem, o que isso significa? Que a parte institucional do país, aquela constituição de todo o aparato legal que precisa para o país andar, está caminhando. É uma pena que a pandemia chegou num momento em que o Brasil vinha de praticamente outra década perdida. Nós chamamos a década de 80 da década perdida, mas a década de 2011 e 2020, ela em termos de crescimento econômico, ela é perdida, porque nós vamos, com a previsão de queda do PIB de 2020, nós vamos retomar mais ou menos o nível de PIB que nós tínhamos em 2010. Só que em 2010 nós tínhamos 15 milhões de brasileiros a menos que nós temos hoje. Então nós vamos produzir em 2020 a riqueza que produzimos há 10 anos atrás. Só que com 15 milhões de brasileiros a mais e infelizmente com uma concentração de renda extraordinária ocorrida nesse período. Então isso é uma questão muito delicada para a nossa situação hoje, ok? Daí, um outro assunto que nós tínhamos comentado, que era importante relatar, foram os choques negativos que nós tivemos na economia brasileira em 2017, 18 e 19. 2015 e 2016, que culminou com o impeachment da presidente Dilma, foram 2 anos de recessão muito fortes. O Brasil decresceu em cada ano mais de 3% o seu PIB. Decresceu 3%, no ano seguinte, 2016, decresceu mais 3%, um pouquinho mais de 3%. E nós tivemos em 17 e 18 alguns choques bastante significativos que impediram o nosso crescimento.
Tanto é que o crescimento tanto de 17, 18, 19 não chegou a 1,5% ao ano em nenhum dos 3 anos. Só que os choques que nós achamos, esses choques como por exemplo greve dos caminhoneiros, crise na indústria extrativa mineral, desaceleração da economia mundial, aquela mudança de estratégia do governo, que o governo era o indutor da política de crescimento, com gastos públicos, com a lei do teto dos gastos, o governo inverteu, passou a não mais investir na economia e deixar essa atividade para a iniciativa privada. Ela no começo freou o crescimento da economia numa expectativa que no momento seguinte, com as contas públicas em ordem, a economia retomaria o crescimento. Só que a pandemia jogou isso tudo por terra. Tanto é que a ideia lá de 2019 de que o Estado poderia ter uma ação subsidiária e intervir o mínimo possível na economia, foi jogada por terra. Então nós fizemos um esforço importante, esperando o resultado, e a pandemia nos tirou esse resultado. Só que agora, mais do que nunca, com essa necessidade de gastos extremamente expressivos que o governo está tendo com o chamado orçamento de guerra, nós vamos colocar as finanças públicas de novo numa situação muito delicada. E o governo vai ter um dilema muito grande para que ele possa administrar nos próximos anos. Aí nós tivemos os nossos próprios choques de 2020. Nós tivemos choques que impactaram o crescimento econômico nos anos de 2017, 18, 19 e 2020 nós tivemos, com a aceleração, com o surgimento da pandemia, nós tivemos uma desaceleração ainda mais profunda da crise ao redor do mundo. No Brasil, tivemos uma queda da produção industrial, com a indústria chegando a operar em alguns momentos, aí, no mês de abril, a 60% de sua capacidade. Nós tivemos uma estratégia também pouco resolutiva do governo federal no enfrentamento da pandemia. Isso aí também vai nos cobrar um preço. Hoje já chegamos em 105 mil mortes. É um problema muito grave, trabalha contra a imagem do país e ajuda as pessoas a ficarem um pouco mais inseguras do que já estão em função da pandemia. A estratégia do governo também na questão ambiental e na questão indígena também afasta investimentos. Os investidores estrangeiros, principalmente os que estavam na Bolsa, já saíram do país por causa da insegurança da economia no mundo. Então, nesse momento, o mundo se sente inseguro, os investimentos fogem dos países emergentes. A ação do governo no sentido de não ter uma proposta, uma proposição, uma palavra que dê segurança de que a questão ambiental e a questão indígena e a questão social, particularmente no caso da violência urbana, não dá uma demonstração de que isso é uma prioridade para o governo, afasta investimento estrangeiro e que já está no país e impede que novos investimentos estrangeiros venham. Então, todos esses impactos que nós tivemos da pandemia vão se somando aos impactos que nós já tivemos em 2017, 18, 19, que eu já citei. Isso tudo eu estou falando por quê? Porque isso vai criando um cenário que é o pano de fundo para explicar o momento que nós estamos vivendo e nos mostrar quais são as possibilidades que nós temos para retomar a atividade econômica de maneira mais significativa. Então, resumindo, para que as pessoas entendam, quais são, vamos listar os choques negativos que nós tivemos em 2020, para nós podermos entender o que nos espera a partir de agora. Então foram eles: a queda da produção industrial que eu já citei, chegando ao nível de operação de 60% em alguns meses desse ano, a paralisação temporária dos transportes aéreos, gerando uma crise sem precedentes no setor, a paralisação dos transportes rodoviários, principalmente de passageiros, a descoberta dos 50 milhões de invisíveis entre nossa população, mais de 100 mil mortes provocadas pelo coronavírus, redução grave da atividade de serviços, particularmente os serviços presenciais, provocando aumento expressivo do desemprego e diminuição da renda,
fechamento de mais de 520 mil empresas, previsão de déficit público na casa dos 700 bilhões de reais nesse ano 2020, a dívida pública, por consequência desse déficit, crescendo para números que a gente no começo do ano jamais poderia imaginar e que vai nos cobrar um preço muito grande no futuro, porque essa dívida terá que ser paga. Batida em retirada dos investidores estrangeiros, somente até 30/6 saíram do país 30 bilhões de dólares que estavam investidos aqui. Essa negativa do poder executivo em renovar a lei da desoneração para os 17 setores da economia que mais empregam, nós sabemos que até chegar a 31 de dezembro o governo vai acabar, ele vai ser obrigado, ele não vai ter escolha, ele vai ser obrigado a renovar. Mas essa negativa no momento atual dele de não renovar, ela causa uma insegurança. O setor da construção civil, por exemplo, é um setor que precisa tomar decisão de investimento com antecedência. Sem saber se essa lei vai ser renovada ou não, muitos investimentos poderão ficar aguardando mais um pouco. Então isso não é bom para o país. E um outro aspecto que poucas pessoas comentam, mas que é fundamental, gente, é a interrupção das aulas presenciais, desde o atendimento dos bebês nos berçários das pré-escola até o ensino superior. No futuro nós vamos ver o tamanho do prejuízo que as áreas são, mas é um fator que vai nos causar prejuízo. Isso também é um choque negativo. Foi uma necessidade? Foi, mas tem um preço também que será pago por nós no futuro. Então, só que assim, alguém pode estar em casa pensando, mas o professor só falou de aspectos negativos, de choques negativos, a pandemia e a situação só trouxe choques negativos? Não. Aí por isso que eu digo, o papel do economista não é ser pessimista nem otimista, é olhar o passado, olhar a realidade presente hoje e a partir do que aconteceu no passado e do que está acontecendo hoje, tirar as lições que podem ser aproveitadas para nós resolvermos os nossos problemas futuros. Choques positivos que nós também tivemos. Redução da taxa básica de juros. Hoje o Brasil tem uma taxa Selic de 2%. Quando alguém, mesmo no ano passado, podia imaginar isso ser possível, nós chegar na metade desse ano com a taxa de juros dessa. A descoberta, entre aspas, dos 50 milhões de invisíveis entre nossa população, ela é um aspecto negativo, mas ela também é muito positiva, porque cada vez mais a sociedade está enxergando que tem que fazer alguma coisa por esses 50 milhões de invisíveis, que são brasileiros como todos nós, têm os mesmos deveres, mas também têm os mesmos direitos que nós. Crescimento exponencial do número de investidores, pessoa física no mercado de ações. Se for feito um trabalho interessante para que essas pessoas não vão na bolsa só para perder dinheiro, mas que fiquem lá, pode ser uma fonte importante de carregamento de poupança para financiar iniciativas de investimentos privados. O recorde na produção de grãos que nós tivemos, isso é um choque positivo e muito positivo, porque nos garante os superávites na balança comercial. O pagamento do auxílio emergencial e, por consequência, a necessidade de criar um programa de renda mínima, principalmente as crianças, parece que agora ele veio à tona, começou a discutir essa necessidade e precisa se observar, que é uma coisa que também poucas pessoas comentam, que os idosos no Brasil têm o BPC da Previdência. Passou dos 60 anos e nunca contribuiu à Previdência, tem o direito a um salário mínimo. Mas e as nossas crianças que estão abandonadas e que não estão com 60 anos, mas sim têm 60 anos pela frente ainda para viver? Só o Bolsa Família não está sendo suficiente para garantir um programa de renda mínima. Então isso parece que é uma realidade que a pandemia nos mostrou. Está na hora de pensar nisso. Outro aspecto positivo tivemos recorde na produção de grãos e tivemos um aumento da demanda externa por alimentos. Isso nos ajudou muito a garantir os superávites que nós temos na balança comercial hoje. Aumento da solidariedade entre as pessoas e as empresas.
esperamos que isso também seja uma realidade que tenha vindo para ficar. E a pandemia mudou a percepção que as pessoas tinham das realidades nacionais. E mostrou também que nem os países mais ricos do mundo vivem e mais capitalistas do mundo e que se dizem mais liberais do mundo vivem sem a intervenção do Estado nos momentos de crise. O governo americano colocou 2 trilhões de dólares na economia. O governo da Europa, mais de 1 trilhão de euros. O governo brasileiro, olha, só para pagar o auxílio emergencial são mais de 50 bilhões de reais por mês, e já fazem 4 meses que está pagando. E quanto mais dinheiro será colocado na economia? Então, eu acho que definitivamente a pandemia veio para lançar uma luz sobre essa discussão. Então, veja bem, diante dessa situação, nós vemos que, resumindo, não é uma situação, não é uma realidade pessimista, mas é uma realidade que os números e as situações nos mostram. Nós vamos retomar a atividade econômica, cada vez de forma mais acelerada, porque as pessoas estão se habituando a conviver com o vírus. Há expectativa de que venha uma vacina que possa ajudar muito, e devagarinho as coisas vão retomando, mas elas não vão retomar de maneira uniforme, nem ao redor do mundo e nem dentro dos próprios países. Aí, no caso do Brasil especificamente, o que nós temos a realidade? Nós estamos na região oeste do Paraná. A região oeste do Paraná é uma região que tem uma dinâmica diferente do restante do estado, e o estado do Paraná, por sua vez, tem uma dinâmica diferente da dinâmica do restante do país. Então, no estado do Paraná, eu acredito que a retomada vai acontecer de uma maneira um pouco mais acelerada do que no restante do país, trazendo para a realidade. E por que isso? O aumento da demanda externa por alimentos durante a pandemia tem favorecido extremamente o Paraná e a região oeste. Isso deve perdurar ainda por um bom tempo. A depreciação cambial é ruim para o país, mas tem elevado a renda do setor agropecuário de forma expressiva. E o Paraná é um estado que tem uma importante parte da sua riqueza gerada pelo agronegócio. Então, nos favorece. O Paraná tem um setor agropecuário, um setor industrial, um setor de serviços muito bem distribuído. É desigual porque só a região metropolitana de Curitiba, o oeste do Paraná, que envolve nos eixos Cascavel, Foz do Iguaçu e Cascavel, a Guaíra, e na região de Londrina e Maringá, concentra 58% do PIB do estado. Dá em torno de... sobram mais ou menos 300 municípios ainda, segundo os estudos do professor Jandir Ferreira de Lima, ali de Toledo, para ficar com os outros 42% da riqueza. Então o Paraná ainda é desigual, mas mesmo sendo desigual, o Paraná está em vantagem. Então acreditamos muito que o Paraná vai ter uma situação um pouco melhor, e a região oeste do Paraná também, por não ser um estado muito populoso, por ser um estado relativamente rico e principalmente por estar com as finanças em dia. E no caso do Brasil, nós precisamos de uma agenda um pouquinho mais efetiva, no sentido de enfrentar a pandemia com uma visão um pouco mais técnica e uma visão obedecendo a uma prioridade. Nós reconhecer que nós não temos a poupança suficiente para fazer os investimentos que precisamos e que nós precisamos decisivamente do capital estrangeiro para investir nos setores, particularmente de infraestrutura, que tem muito espaço no Brasil, tem condições de modificar a estrutura produtiva do país e gerar muitos empregos, principalmente para aqueles que mais estão precisando hoje. Presidente, eu acho que já deu meu tempo, né? Exatamente agora deu tempo. Deu tempo, né? Eu poderia falar mais, mas vamos ter mais colega para falar também, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Alfredo Pérez. Realmente estamos com uma expectativa muito alta, viu, professor? Nós fazemos parte, do processo de governança, que nós vamos estar ouvindo agora, mas essa expectativa alta é realmente porque, como o senhor realmente bem explanou, a questão dessa nossa pujança no agronegócio, e graças a Deus estamos inseridos numa região onde
a gente sabe que é abençoado por Deus e que temos, né, essa convicção que realmente a gente volte antes, né, das demais regiões do país. Queria só enfatizar, né, e eu acho que é importante relembrar a todos que quem quiser fazer questionamentos, né, por favor, façam um questionamento na própria live, né, e por favor coloque um e-mail, porque se não for possível, né, a gente responder ainda durante a live, que a gente possa fazer isso, né, durante os próximos dias. Queria também só enfatizar no início, né, na nossa abertura da live de hoje, eu falei de uma importante bandeira da SIC, de todas as associações comerciais, né, da região oeste do Paraná, capitaneado pela nossa coordenadoria Cassiopar, né, que nós conseguimos então tornar o estado do Paraná livre de aftosa. E como eu disse no início, fui buscar essa informação, ela é uma instrução normativa, que é do número 52, que foi promulgada no dia 11/8/2020 e começa a valer, então, o estado do Paraná está livre de aftosa, né, a partir do dia 1º de setembro de 2020, e isso favorece demais os nossos produtores, principalmente, né, na comercialização da proteína animal. Então, eu queria já de imediato passar, né, a palavra para o nosso gerente regional do SEBRAE, né, Augusto, para que possa falar um pouquinho sobre esse projeto de retomada no município de Cascavel. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, Michel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Presidente Michel, boa noite a toda a equipe da SIC que está aqui, professor também. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E, de forma breve, a nossa proposta é trazer algumas informações, né, do que nós estamos chamando de Programa de Retomada Econômica de Cascavel. Esse programa ele teve início, então, na verdade, as articulações tiveram início no mês de abril, logo depois do primeiro impacto da pandemia, quando estávamos todos em quarentena, vamos se recordar. Nesse momento, nós já começamos a conversar entre alguns parceiros aqui de Cascavel, porque já estava claro a situação que o professor acabou de descrever. Não estava claro o real impacto em números, mas estava claro que teríamos um impacto significativo da crise econômica que estava por vir junto com a crise sanitária. Naquele momento a gente começou a discutir, então, o que poderíamos fazer para, de alguma forma, tentar minimizar um pouco esse processo da crise e tentar acelerar um pouco o processo de retomada da economia de Cascavel. Reunimos um grupo pequeno de instituições, o próprio SEBRAE e a própria SIC, obviamente o poder público, a Prefeitura de Cascavel, que é o grande protagonista, né, do processo de retomada. O professor caracterizou bem aqui a importância do governo, a importância do órgão público nesses processos. Outros parceiros também, a própria MIC, o CODESC, o Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, que representa diversos parceiros, então é importante, muitas instituições estão lá, e algumas autarquias aí da Prefeitura, como o próprio IPC e a Fundetec. Então esse pequeno grupo se reuniu e aí começamos a buscar então uma metodologia muito simples, porque não tínhamos muito tempo, né? Diferentemente dos programas de desenvolvimento que geralmente são concebidos e incubados durante meses, nós não teríamos essa situação, né? Teria que ser muito rápido, porque a crise já tinha batido a porta, uma crise totalmente atípica, né? Extremamente inesperada, com os impactos e com marcas profundas. E naquele momento então, nós encontramos uma metodologia simples, mas que poderia ser funcional. Reunimos esse grupo e começamos o programa. Então, menos de um mês depois que nós começamos essas articulações entre os parceiros, no mês de maio a gente lançou o programa, foi lançado inclusive a Força Tarefa por decreto municipal, e essas instituições iniciando o processo, depois ao longo do caminho várias outras instituições. A concepção do programa, ela basicamente, a essência dela é reunir uma série de iniciativas que esses parceiros que eu mencionei já teriam ou que gostariam de ter, e um conjunto novo de iniciativas, todos pensando para agir de forma coordenada, atacando principalmente alguns segmentos que também já se esperava que seriam mais afetados pela crise. Então, constituída a força-tarefa, organizada essa força-tarefa, nós fizemos um primeiro momento do que nós chamamos de levantamento de base informacional. A gente organizou os dados secundários de Cascavel, os dados econômicos, criamos nós chamamos de painel de controle, né, um dashboard, com os principais indicadores econômicos de Cascavel, umas coisas que a gente já sabe, né, mas que agora representados em números traduzem informações importantes. Usamos uma lógica de vulnerabilidade
dos segmentos, que é mesmo usada em âmbito nacional, que já estava sendo usada ali no mês de abril, mais ou menos, ou seja, quais setores da economia seriam mais impactados pelo momento inicial e por aquilo que o professor trouxe aqui, pelas prováveis mudanças de hábitos de consumo que nós teremos, né? Já estamos tendo e teremos alguns deles permanentes. Então, com esse conjunto inicial de dados e com essa lógica de vulnerabilidade, já nos apontou ali quais seriam os segmentos prioritários para a gente trabalhar. Então, isso já ficou claro, já foi uma informação importante. Para complementar essa base informacional, nós fizemos uma sondagem com as instituições por meio do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, ou seja, ouvimos todas as instituições, os líderes das instituições, e ainda fizemos uma aplicação de uma pesquisa junto aos empresários de Cascavel. Pesquisamos quase 800 empresários de Cascavel, foram 763 empresários, uma pesquisa com base científica, foram 32 segmentos dos diversos portes, micro, pequeno e grande porte. Então, esse foi o conjunto de informações iniciais que nós levantamos para começar o programa. Algumas ações já estavam em andamento em paralelo. Fizemos uma aplicação de uma metodologia muito simples de priorização e uma lógica também de condições de esforços nossos, né? Todas as instituições já tinham suas pautas, já têm suas pautas, e a gente teve que, em pouco tempo, reorganizar um pouco essa pauta e tentar colocar todo mundo colocar um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia, um pouco mais de recurso, considerando aí a crise que estava por vir, né, que já estava naquele momento. Feito isso, a gente começou rapidamente já a colocar em campo algumas ações. Eu vou citar algumas delas aqui só para ilustrar um pouco como funciona, o programa funciona. Na análise de vulnerabilidade, ou seja, aqueles segmentos mais afetados, cruzado com os segmentos que são mais representativos em Cascavel, quando eu digo mais representativo em termos de faturamento, número de empregos, massa salarial, geração de tributos, que é importantíssimo, né, para o poder público e consequentemente para todo mundo, para todos nós cidadãos. Então, considerando isso, a gente priorizou os segmentos. Sabíamos que não teríamos condições de atacar todos. O comércio, o varejista de Cascavel é extremamente representativo, principalmente na massa salarial, no número de empregos, então foi um dos primeiros focos. Começamos uma série de ações para o comércio e para alguns dos setores, além do comércio varejista, que também são representativos e que foram impactados. Essas ações, basicamente, nós podemos separá-las em duas classificações. Primeiro, trabalhando orientação a crédito. Nós sabemos, até pela experiência do trabalho com pequenas empresas, principalmente o lastro econômico das empresas é muito curto. A gente sabia que algumas delas tiveram seu faturamento quase a zero em poucas semanas, elas têm pouco tempo de sobrevivência. Então, um trabalho forte de orientação a crédito. Tivemos muitas dificuldades de tomada de crédito no início da crise, acho que todos lembram, né? Mesmo os grandes programas nacionais que foram anunciados, até eles chegar na ponta, sistema de garantias, então o pequeno de fato teve várias dificuldades. Depois vimos uma evolução, alguns programas agora que estão chegando mais forte, mais recurso na cidade, as próprias cooperativas de crédito locais entrando forte, temos uma sociedade garantidora aqui no Oeste que é muito atuante, alguns municípios como Cascavel que tem a porta da sociedade, isso é importante porque gera condição de garantia que o pequeno geralmente não tem. Então esse foi o primeiro momento. Depois, também baseado nessas mudanças de hábito de consumo, nós começamos a sair do emergencial pensando um pouco na retomada mesmo. Ou seja, quando o movimento começasse a retornar aos poucos, como é o caso de agora, ou depois quando retornar, parte desse retorno não será igual ao que nós vimos até março, até fevereiro. Isso a gente sabe, principalmente no comércio, por exemplo. O comércio já vinha sofrendo uma onda de transformações nos últimos anos. Então a gente já está atacando, não atacou, porque ainda estamos fazendo esse processo, trabalhando com comércio, setores, pensando em novos hábitos de consumo, então tendências. Então é isso que a gente está tentando olhar para frente. O comércio já foi impactado, essas empresas já foram impactadas. Nós precisamos tentar auxiliar na preparação delas para elas serem menos impactadas e terem uma retomada um pouco mais acelerada. Paralelo a essas ações, outras ações foram feitas, estão sendo feitas. Tem um conjunto de ações que é muito direcionado ao poder público. Fizemos um estudo, por exemplo, das finanças públicas, né? O professor me ensinou um pouco aqui. Todas as prefeituras do Brasil, sem exceção, estão sofrendo um impacto fortíssimo. Ainda estamos no momento que o governo federal está fazendo repasses para equilibrar um pouco esse impacto. Em breve esses repasses acabarão, já estão acabando. Vários setores diminuíram a arrecadação, então, é claro, teremos consequências infelizmente sérias, né? E esse estudo tangibilizou claramente quais
parte dessas consequências. Algumas outras ações que já estavam em andamento em Cascavel, nós conseguimos acelerar dentro do programa Retomada. Por exemplo, na semana retrasada, inauguramos mais uma etapa da Rede Simples. Inclusive a SIC é um ator fortíssimo, preponderante nesse processo. A Rede Simples é um processo de simplificação. O ambiente de negócio no Brasil é extremamente hostil, então trabalhamos em simplificação. Conseguimos aprovar rapidamente, né? A Câmara Municipal de Cascavel aprovou, junto com o trabalho do Poder Público, do próprio SEBRAE e de outros atores, uma modernização na legislação de compras de Cascavel. Compras públicas sempre foi um fator importante e no momento de crise mais ainda. E outras ações também pontuais, mas que também saíram principalmente da pesquisa. A própria pesquisa com os empresários nos mostrou que nós temos ainda uma margem muito grande para que as grandes empresas de Cascavel comprem localmente. Isso ficou claro ali, as empresas nos responderam isso. Então, atacamos isso também. Estamos fazendo uma articulação, um trabalho com alguns segmentos de médias e grandes empresas para tentar que elas façam um aumento gradativo nas suas compras de empresas fornecedoras locais de Cascavel. Vamos ter o primeiro encontro de negócio agora com os supermercadistas em agosto e teremos mais um em setembro e mais um em outubro, com outros segmentos que também são grandes compradores, que não foram tão afetados, ou seja, mantêm o seu poder de compra, que eles passam um percentual a mais de compras locais. Esse é um processo, o professor economista aqui do lado, vou usar e falar, professor, o senhor tem a liberdade de me corrigir, né? Geralmente, nós temos alguns caminhos, né, para aquecer, para dar dinamismo na economia local, né? Um deles é atraindo recurso e outro deles é minimizando a evasão. Ou seja, a gente precisa de dinheiro que circule na economia, né? O comércio faz muito bem, às vezes, a hora de circular o recurso, mas nós precisamos das atividades que tragam o recurso. Compras públicas ou compras privadas, esse trabalho de que sejam feitos por fornecedores locais é para minimizar a saída. Então é uma ação simples, relativamente simples e relativamente rápida, né? O impacto é muito imediato. Então essas foram algumas das ações feitas. Temos um outro conjunto de ações ainda que estão em campo. Algumas ações mais estruturantes, a maioria das ações que eu citei aqui são ações emergenciais, né? De curtíssimo prazo também. A gente sabe que as empresas, como nós falamos inicialmente, não têm tempo. Nós não podemos pensar num programa de um ano, a gente tinha que pensar num programa de 1, 2, 3 meses. E depois, sim, em paralelo, algumas ações aí de longo prazo, como, por exemplo, um trabalho que o Poder Público de Cascavel está capitaneando, que é uma contratação de um programa de investimentos, de atração de investimentos para Cascavel, que é o PMAI, junto ao governo do Estado. Esse sim é um trabalho estruturante. E também estamos fazendo ao entorno desse trabalho também uma análise da questão do arcabouço legal para a indústria de Cascavel. É o que pode ser feito de política pública, mas aí um olhar futuro, aí um olhar mais para frente, né? Um trabalho paralelo. Por isso que o primeiro momento foi atacar questões emergenciais e depois, paralelo, fazer questões mais estruturantes. Basicamente, essa é a estrutura do programa. Eu não entrei em detalhes aqui, mas o programa é dividido em uma série de eixos, né? Sempre considerando que a preservação da vida é um pré-requisito. Então isso ficou muito claro no início do programa, ficou muito claro para nós que essa era a pauta que tinha que estar equalizada. Então a gente traz como o eixo do programa, não é esse grupo que trabalha, tem um grupo específico de instituições de Cascavel que trabalham, mas é um pré-requisito. Depois trabalhamos com o eixo de infraestrutura, onde boa parte aí das ações são da própria prefeitura, o poder de compra do poder público, inovação e tecnologia, um conjunto de ações sociais, porque tem alguns segmentos que precisam com mais emergência ainda, economia e finanças públicas, que é essa análise das finanças do próprio município, comunicação e fortalecimento empresarial. E também é importante citar, né, Michel, que além dessas lições que eu citei no início, outras instituições começaram a participar do programa gradativamente. Então temos todo o sistema FEComércio, essa Senac participando ativamente, temos a ARIAC participando, temos a APRAS agora participando também, Senai, então tem várias ações, instituições que estão dando corpo, dando musculatura do programa. É um programa estabelecido até o final do ano, inicialmente. Algumas coisas ficaram como ligado, mas o nosso primeiro horizonte era, na verdade, o primeiro horizonte até agosto, mês que nós estamos, maio e agosto, e uma segunda fase de agosto a dezembro. E aí depois vamos estudar ainda a continuidade, a adaptação do programa. Então, de forma muito breve, esse é o programa de retomada em Cascavel. A gente acredita, por tudo que o próprio professor comentou, pela peculiaridade da região oeste do Paraná, pela matriz econômica de Cascavel, eu acho muito pela população de Cascavel, pela força dos empresários, que
nós vamos ter uma retomada um pouco mais rápida que a média nacional. É difícil saber o quanto mais rápido, o quanto mais forte, mas alguns dados que a gente já começa a analisar, né, professor, e a gente tem um conjunto de dados, nós fizemos um levantamento em abril, agora fizemos o segundo levantamento, alguns dados já nos mostram que parece que de fato nós podemos ter uma retomada um pouco mais rápida, né? O próprio primeiro semestre, né, na conta de empregos, aí já fechou zerado, o que foi positivo nesse contexto. Então a gente acredita que isso pode de fato auxiliar a retomada e minimizar as perdas que a gente está sofrendo nesse momento. Pessoal, queríamos, né, já estamos com o nosso horário quase próximo do fim, né, nós queremos respeitar essa 1 hora da reunião empresarial, que tradicionalmente, historicamente, nós fazemos às quintas-feiras, né, das 19 às 20 horas, e eu queria aproveitar esse momento, né, para quem quiser, né, aproveitar a live e também fazer qualquer questionamento, seja então para o professor Alfredo ou mesmo para o nosso gerente regional do Sebrae, Augusto, para que façam, né, que ainda nós temos esse tempo para que eles possam fazer as suas considerações. De antemão, né, eu queria só comentar, né, que como o professor Alfredo Pérez e também o Augusto comentaram, né, que é um fator determinante nesse momento de pandemia, né, mesmo pensando lá na lei que se tornou lei, né, a medida provisória de liberdade econômica, é indispensável a interferência do Estado na economia nesse momento. E nós temos visto, né, durante todo esse processo, né, nos últimos 5 meses, 120 dias que nós estamos vivendo essa pandemia no município de Cascavel, que algumas obras elas têm acontecido, isso a gente tem acompanhado pelo programa de retomada econômica, e também agora, né, como eu disse no início, a grande bandeira do Trevo Cataratas, querendo ou não, né, isso é uma interferência que veio também nos auxiliar nesse momento, que acreditamos muita geração de emprego vai acontecer para que se torne possível então a execução, né, dessas grandes obras. Então é importantíssimo, né, nós entendermos esse contexto, e de uma forma bastante resumida aqui, eu queria muito, né, agradecer, né, a presença então ilustre do professor Alfredo Pérez, principalmente, né, no Dia do Economista. Queria mais uma vez enfatizar e parabenizá-lo, né, pelo Dia do Economista. Também queria agradecer a presença, né, do nosso gerente regional do Sebrae, o Augusto, que está conosco, né, todas as quintas-feiras nas reuniões tratando, né, desse processo de retomada econômica no município de Cascavel, onde a SIC, né, é um player também que faz parte dessa governança, que trata essa retomada, inclusive com várias ferramentas, né, que nós temos internamente para atender a todos os associados e todos aqueles, né, que precisam de um auxílio, onde nós estendemos as nossas mãos para poder auxiliar, principalmente nesse momento de dificuldade. E queria também, né, antes de passar para as considerações finais, fazer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira live, uma live histórica, né, a primeira live digital, empresarial, de forma digital, né, da ASIC. Então, queria dizer a todos, né, para que estejam conosco, a cada 15 dias nós teremos então a nossa reunião empresarial de forma digital, enquanto a pandemia perdurar, acreditamos, né, e torcemos para que isso passe logo, mas enquanto isso, né, não estiver no nosso convívio, nós vamos estar fazendo então as nossas reuniões empresariais de forma digital. Queria passar então para o Augusto fazer as suas considerações finais, né, para que a gente possa então ir para o encerramento. Bem, Michel, primeiro, novamente, eu agradecer então o convite, né, e agradecer, eu acho, sobretudo, a condição que a gente está tendo de parceria com a Associação Comercial, com a SIC. Somos parceiros históricos há muitos anos, Sebrae e SIC, mas eu acho que mais num momento como esse, né, de dificuldades para todos, eu acho que importante lições como essas duas e uma série de outras lições que a gente já mencionou, entenderem que tem um papel e uma responsabilidade adicional aí, nesse momento, que é de estar mais próximo ainda do nosso cliente, daqueles que estão sofrendo mais. O Sebrae tem feito vários movimentos, nós também fomos altamente impactados, né, principalmente na forma de chegar ao nosso cliente, na condição desse acesso ao cliente e, sobretudo, no conteúdo, que é o conteúdo emergencial, algumas coisas que nós falamos aqui. Então, fizemos esse movimento rápido, tentamos nos adaptar rápido, eu acho que estamos cumprindo o nosso papel aí como um todo. E sobre o programa de retomada, eu acho que a mensagem que a gente fica é de otimismo. A gente
tem que ser realista, né, como o senhor falou, mas nós acreditamos que Cascavel tem todas as condições para avançar nesse processo e, como eu falei, alguns dados já começam a revelar isso. A gente sabe que vai ser difícil pedir paciência para os setores e para o empresariado que está sofrendo nesse momento, mas nós estamos otimistas que vamos sair, de certa forma, até fortalecidos aí juntos nesse processo. Obrigado novamente, Michel. Obrigado mais uma vez, Augusto, por ter atendido o nosso convite e falar um pouquinho sobre esse projeto, de governança da retomada econômica do município de Cascavel. Queria aproveitar também, professor Alfredo, pode usar esse microfone que está na sua frente, para poder fazer suas considerações e mais uma vez, muito obrigado pela presença e parabéns mais uma vez pelo Dia do Economista. Tá bom. Obrigado, Michel. É sempre um prazer estar aqui na SIC e ter a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas que vêm aqui e hoje a oportunidade de falar para quem está em casa também. Como mensagem final, eu queria dizer o seguinte: a palavra que para mim desde o começo dessa situação define bem é sobrevivência. Então eu acho que para você que está em casa, que tem a sua empresa ou tem o seu trabalho, tem as suas dificuldades como nós temos, se cuide para que a pandemia não afete de forma a sua saúde e sobreviva com aquilo que você faz, com o seu negócio. Vale o sacrifício, vale o esforço, que às vezes é sacrifício, às vezes é só um esforço. Essa pandemia vai passar, as coisas já estão começando a se normalizar e quem sobreviver é como o Augusto falou, vai sair mais forte. Então, só quem não sobreviver não vai poder sair forte dessa pandemia, mas quem sobreviver vai sair mais forte e muito mais preparado para enfrentar as dificuldades que fatalmente nós teremos que enfrentar quando essa situação passar. Obrigado. Obrigado, professor Alfredo Pérez. Aqui na própria live, o nosso ex-presidente, queria agradecer, temos 2 ex-presidentes prestigiando a nossa live de hoje, nosso amigo e ex-presidente Valdinei Bobato e também nosso eterno presidente aqui, Elcir Mota Júnior. E o Valdinei Bobato, nosso ex-presidente, mencionou, Michel, uma semana importante onde 2 bandeiras da região tomam noticiário, Já mencionei isso durante a live e agradeço muito a participação de vocês e são bandeiras históricas da SIC e graças a Deus ficamos muito felizes com essa notícia, grandes conquistas para todos nós cascavelenses. Só para enfatizar, para a gente finalizar então a nossa reunião de hoje, essa reunião ela está sendo gravada e na sequência a gente estará subindo isso para o canal do YouTube da SIC. Quem quiser consumir esse conteúdo ou divulgar essa nossa reunião para os colegas, amigos, empresários que possam fazê-lo através do YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma ótima noite a todos e estejamos com a graça do Senhor Jesus Cristo na paz também dele, para que a gente possa ter novas conquistas e que tenhamos o quanto antes a retomada definitiva do desenvolvimento econômico da cidade, da região, do país, e que tenhamos realmente o fim dessa pandemia que assolou o mundo todo. Uma boa noite a todos e nos encontramos aqui a 15 dias numa nova reunião empresarial da SIC. Muito obrigado e boa noite.